Olá, meus amigos e minhas amigas, graça e paz a todos. Estamos dando início ao nosso momento devocional, a palavra de Deus. Esse amigo que vos fala, eu sou teu irmão Ailton. Esse é o dia que nos fez o Senhor. Então vamos nos alegrar e vamos regozijar nele, pois ele tem cuidado de mim, de você. Ele está cuidando de cada um de nós. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e vai continuar nos ajudando muito mais, porque ele é fiel em todas as tuas palavras. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento eu quero entrar na sua presença para lhe pedir, toma à frente a direção desse vídeo, desse canal, toma a direção de cada pessoa que entrou aqui e toma a direção desta mensagem de hoje. Pai, que essa palavra venha encontrar o coração de pessoas que ainda não entendeu, mas vai passar a entender o quanto que precisa de estar te servindo, para não ser pego de surpresa e não passar por esse processo do anticristo. Meu Pai, te pedimos para que o Senhor venha abençoar essa pessoa que está aqui nos ouvindo, que não venha nada impedir dela entender, que nada venha, meu Pai, desviar a mente dela, que ela não venha se distrair com nada, meu Pai, em nome de Jesus, que ela não venha se distrair com mensagem do Zap, com mensagem do Facebook, mas que ela venha, Senhor, apenas ficar atenta para aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, pessoal, o tema de hoje que nós vamos estar trazendo para você é o anticristo no Novo Testamento. O que Jesus, Paulo e João ensinaram? Você vai entender exatamente à luz do Novo Testamento a respeito do anticristo. E quem falou a respeito do anticristo no Novo Testamento foi Jesus, Paulo e também Jesus, Paulo e João. Na primeira parte, vimos que o profeta Daniel revelou característica do anticristo no Antigo Testamento. Agora nós vamos avançar no Novo Testamento e vamos entender como Jesus, Paulo e João ampliaram essa revelação, mostrando sinais de sua manifestação e alertando nós que somos igreja para permanecermos vigilante. Bom, meus amigos e minhas amigas, estamos dando continuidade à nossa palavra, momento devocional, a palavra de Deus. Como eu disse, esse amigo que vos fala, sou teu irmão Ailton. Antes da gente entrar diretamente na lição, eu quero pedir para que você venha entrar aqui no canal. Tem muitas mensagens, deixamos muitas mensagens. A última mensagem que deixamos ontem, às 16 horas e 30 minutos, foi: sem palavra o caminho é perigoso, o caminho fica perigoso. Sem palavra o caminho fica perigoso. Então nós temos que ter cuidado em dar continuidade na nossa caminhada sem palavra. Sem palavra o caminho fica perigoso. A palavra que nós postamos ontem às 16 horas e 30 minutos, também fizemos a oração das 18 horas, que foi muito poderosa, foi uma bênção, tá bom? E também temos a primeira parte desse vídeo aqui, onde nós estamos falando do anticristo, tá? Postamos ontem de manhã, às 6 horas, falando sobre o anticristo, o que a Bíblia revela, né? Sobre o anticristo, segundo no livro de Daniel. Agora, estamos aqui no Novo Testamento, vamos revelar para você o que Jesus, Paulo e João, né? Eles revelaram, eles trouxeram, eles esclareceram também a respeito do anticristo. E o tema, como eu disse, é o anticristo no Novo Testamento. O que Jesus, Paulo e João ensinaram. Bom,
Vamos para a palavra. Chegou o momento, chegou a hora. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra com o irmão Ailton Cândido. Bom, pessoal, agora no momento da palavra eu quero também pedir para que vocês venham se inscrever no canal. Você que entrou aqui, se inscreva no canal. Dê o seu joinha se você puder. Se você puder, você vai estar nos ajudando. É só você clicar, não custa nada. Clica aí no dedinho para cima. E eu peço para que você também venha fazer comentários. E se puder enviar para mais pessoas, pode enviar. Eu posso enviar, Ailton? Posso enviar? Pode enviar. Gostei dessa palavra, posso enviar? Pode enviar. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Vamos para a nossa lição de hoje. A primeira lição dessa palavra de hoje é: Jesus alertou sobre os falsos cristos. Olha bem, Jesus alertou sobre os falsos cristos. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 24, está escrito assim: porque surgirão falsos cristãos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar-se, se possível, os próprios eleitos. Observa bem, né? Ou seja, antes da manifestação plena do anticristo, haverá um anúncio do engano religioso. Então, vai ser anunciado, né? Vão anunciar algo religioso, mas vai ser uma coisa que é para enganar. Vai ser uma coisa que é para enganar, uma coisa mentirosa, tá? Observação, vai ser uma coisa mentirosa. Vão anunciar uma religião, né? Uma falsa religião, né? Então haverá um aumento do engano religioso. Novamente, assim como já há religiões falsas, existe religião falsa. Você sabe que existe religiões falsas aqui nesse mundo. Religiões que estão induzindo as pessoas a seguir o caminho errado, oferecendo coisas grandes, oferecendo um monte de coisa para te iludir. Quer um exemplo? Jesus passou exatamente por isso. O diabo chegou dizendo: prostra aos teus pés que eu vou te dar tudo. Venha me adorar que eu vou te dar tudo. O diabo, o inimigo, né? Aquele que é das trevas, que a intenção do diabo é levar as pessoas para o inferno, para sofrer junto com ele, porque ele já é condenado. Mas ele quer também fazer com que outros também sejam condenados. O ser humano seja condenado. E certamente o ser humano só será condenado se o ser humano permanecer querendo ser enganado e vivendo no engano. Você consegue me entender? Você consegue me compreender? Então, entenda comigo. Nem todo milagre ou sinal é prova da aprovação de Deus. Preste bem atenção, hein? Nem todos os milagres ou sinal é prova da aprovação de Deus. A verdade deve ser examinada pela palavra. Ou seja, quando você vê milagres, e muitos milagres, aqueles milagres extraordinários, se não tem nada a ver com a palavra, então você pode fugir disso aí. Pode correr disso aí, tá? Se você vê... eu vou dar um exemplo, tá? Um dos exemplos. Um exemplo bem forte. Suponhamos que você entrou numa religião e você ali começou a pedir nessa religião, tá? Olha, eu quero ganhar o marido daquela moça. Você, por exemplo, uma mulher.
que está de olho numa outra pessoa. Eu quero ganhar o marido daquela moça. Aí o líder daquela religião fala, tá bom, vamos fazer isso, aquilo, outro. Aí você vai ganhar aquele moço. E aí você até consegue ganhar aquele moço. Saiba que esse é um milagre que não foi aprovado por Deus. Ah, aleluia! É um milagre, né? É um milagre. Você vê com milagre, não, vê com milagre, mas não foi aprovado por Deus. Não é de Deus para a tua vida. Então fique atento. O anticristo, ele está trazendo, o espírito dele já está aqui, né? Entenda que o espírito dele já está aqui. O espírito dele já está atuando neste mundo. Então, você fique atento, fique muito atento, tá? Porque antes da manifestação plena do anticristo, haverá aumento de enganos religiosos, haverá alguns sinais milagrosos que o intuito é te prender e te iludir a permanecer no que é errado. Segunda lição para a nossa vida é Paulo falou do homem da iniquidade. O apóstolo Paulo, ele falou do homem da iniquidade. Se você vai ver lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e o versículo 4, está escrito assim: porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Preste bem atenção. Ou seja, o anticristo será um líder que se exaltará acima de tudo o que é chamado Deus. Preste bem atenção. O anticristo vai se manifestar, ele vai ser um líder. Um líder. O que é um líder, irmão Ailton? Vou dar um exemplo. O presidente, né? O presidente é um líder. O presidente é um líder. Vou dar outro exemplo. O Papa da Igreja Católica, ele é um líder da Igreja Católica. Correto? Ele é um líder. O pastor de uma igreja evangélica, o pastor presidente, ele é um líder. Um líder. Então pensa, o anticristo será um líder que vai se exaltar acima de tudo que é Deus, tudo que é chamado Deus. Ou seja, ele vai se exaltar acima de tudo que é chamado Deus. Tá? Só para você ter ideia, diz a Bíblia que ele vai sentar no trono do templo, o trono que é de Deus. Ele vai sentar e vai ele vai se identificar: eu sou o Deus. Eu sou o Deus. Então, você precisa entender que isso vai acontecer, tá? E o que nós, igreja, precisamos fazer? Nós, igreja, devemos permanecer firme na fé, sem se deixar levar pelas apostasia e pelo abandono da verdade. Porque muitas pessoas vão abandonar a verdade para seguir o que é mentira, disfarçado de verdade. Nós, como igreja, precisamos permanecer firme, sem deixar levar pela apostasia. Não devemos deixar se levar. As coisas estão acontecendo, a gente tem que permanecer firme. Vou dar um exemplo. A pessoa, ela vai ver um parente dela indo para o lado do anticristo, e ela vai, e ainda vai, gente, é coisa séria. E esse parente ainda vai denunciar
Denunciar aquela pessoa que está na verdade. Sabe por quê? Porque a gente crê que logo após o arrebatamento, alguns vão ficar, certo? Após o arrebatamento, alguns vão ficar. E muitos que vão ficar, vai entender o que aconteceu, vai ter uma chance de ainda ser salvo. Porém, vai ser numa situação muito ruim, aonde praticamente de mil, apenas, vamos dizer assim, apenas 50 pessoas é que vão conseguir resistir às aplicações que o anticristo vai impor aqui na Terra. Você imagina? Um exemplo, né? Vamos dizer, de mil, apenas 100, 50 pessoas que vão aguentar, suportar, porque a maioria não vai aguentar. Não vai aguentar a dor, não vai aguentar você. Olha, gente, vai ser uma coisa ruim. Vai ser uma coisa ruim. Vai ser uma coisa que eu acredito que a pessoa vai falar assim: olha, tá aqui teu filho, tá vendo teu filho? Eu vou tirar a vida dele se você não passar a adorar o anticristo. Aí você imagina aquela pessoa vendo o filho sendo eliminado, sendo massacrado. Eu não quero falar outras palavras muito fortes, mas você imagina o filho sendo massacrado, humilhado, morto por causa da sua fé, sabe? Porque o anticristo está querendo que você vende a sua fé verdadeira para estar com a fé falsa. Então fique atento, porque o espírito anticristo já está aqui, já tem as religiões erradas, já tem as religiões que está induzindo a viver no que é errado, tá? Disfarçado de luz, mas na verdade é trevas. E a terceira lição, antes da terceira lição, quero dizer que daqui a pouco estaremos orando pela nossa família. Aqui nessa oração, vamos estar orando pela família. Estamos fazendo uma campanha aí de orarmos cada dia por uma causa. Hoje vai ser família, amanhã vai ser pela nossa saúde e depois vai ser pela vida financeira. E na sexta-feira estaremos orando orando o Salmo 91 e as causas impossíveis, tá bom? Terceira lição para a nossa vida é: João identificou o espírito do anticristo. Falamos de Jesus, falamos de Paulo, agora vamos falar de João. João identificou o espírito do anticristo. Não é o João Batista não, tá? No Evangelho, no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 18, está escrito assim: filhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Preste bem atenção. Ou seja, além do anticristo futuro, já existe no mundo o espírito de oposição a Cristo, tá? Ou seja, qualquer espírito de oposição a Cristo já é um espírito do anticristo. Oposição a Cristo. O que é oposição a Cristo? É oposição, além da oposição ao nome de Cristo, oposição aos ensinamentos dele, tá? Oposição aos ensinamentos dele, fazendo tudo ao contrário daquilo que ele ensinou. Você consegue me entender, minha amiga? E meu amigo, então quando a pessoa ela está fazendo aquilo que Deus não ensinou, que Jesus não ensinou, está fazendo tudo ao contrário, fazendo um monte de coisa errada, essa pessoa ela já está sendo influenciada pelo espírito anticristo, tá? Sendo influenciada
pelo espírito anticristo. Então, o que nós vamos entender? Precisamos discernir os ensinos. Precisa discernir os ensinos. Ensinos ideológicos e ensino de filosofias que negam a pessoa e a obra de Jesus. Fique muito atento com isso. Você vê que hoje em dia as escolas, né, os ensinamentos de escola já começam a ensinar coisas que é totalmente anticristo. Até dentro da sua escola, sua faculdade, no seu curso, você tem que ficar atento com aquilo que o teu professor está te ensinando. Tá bom? Fique atento àquilo que o teu professor está ensinando. Aquilo que o teu professor está ensinando. Fique atento. Fique atento até mesmo dentro de uma igreja evangélica. Não. Até dentro de uma igreja evangélica, uma igreja católica, dentro de um centro espírita. Fique atento. Será que aquilo que ele está falando não é contra os princípios bíblicos? Não é contra os princípios da palavra? Não é contra o que Deus verdadeiramente nos ensinou na palavra? Então fique atento com isso. O anticristo virá. Tá? A volta de Jesus vai arrebatar a igreja e o anticristo virá, vai se manifestar para fazer as gracinhas dele, tá? Primeiro ele vai vir com paz, vai vir com tudo aquilo que você precisa. Você precisa que a guerra acabe? Gente, vamos acabar com a guerra. Gente, vem cá, olha, você não precisa... Gente, hoje em dia, daqui um dia, a gente não vai precisar de trabalhar. Mas aí eu pergunto para você, será que isso não seria um sinal de perigo? O dinheiro já sumiu das nossas mãos. Você não vê mais R$1 na tua mão, né? Eu tenho até umas moedas ali. Mas você não vê R$1 praticamente, você não vê mais 10, 100 reais na tua mão. Muito difícil. Você não quer mais ficar mexendo mais com dinheiro, só quer mexer com o celular para poder tu comprar tudo por ali. ChatGPT, essas coisas assim, que tá facilitando muito, não, né? Tá facilitando demais. Já viu aquele ditado que diz? Xiii, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Existe esse ditado, né? E é uma grande verdade. Você não tá achando que tá muito fácil as coisas, não? Tá muito bom para ser verdade, né? Pois é. Eu vi uma pessoa, um líder, né? Uma pessoa lá dos Estados Unidos, né? Falar que daqui uns dias não vai precisar da pessoa trabalhar, porque já vai ter robô para fazer tudo. A pessoa vai viver ganhando sem trabalhar. Será que isso será tão bom? Tem gente que vai dizer assim: oba, eu quero mais é ficar em casa, eu quero mais é não trabalhar. Eu quero mais é ficar em casa, não quer trabalhar. É bom a gente pensar assim, em termos de aposentadoria, até, em termos de algumas bênçãos que vêm de Deus para a nossa vida. Mas, com essas facilidades, não preciso trabalhar mais, mas vai ter sempre dinheiro na minha conta. Será que isso não é um perigo, não? Será que isso não vai ser para controlar a nossa vida, não? Será que isso não vai ser para controlar, saber onde você está? Daqui um dia, meu irmão, esse aparelho chamado celular não vai poder estar na mão de quem verdadeiramente está querendo viver uma vida de Cristo. A gente vai ter que abrir mão de tudo, tá? Vai ter que abrir mão de muitas coisas da ciência. A única coisa que você já precisa hoje, vai precisar para sempre, é da palavra. Amém? Conclusão para a gente finalizar esse vídeo e a gente já partir para a nossa oração. Tá bom? No Novo Testamento ele nos mostra, né? Está nos mostrando que o anticristo virá, mas também nos ensina que a igreja não deve viver com medo. Você não deve ficar
com medo. Nossa segurança está em Cristo. Quanto mais próximo estivermos da palavra de Deus, menos vulneráveis estaremos ao engano dos últimos dias. Frase final para nos impactar e vamos partir para a nossa oração, tá? Vamos partir para a nossa oração. Quem conhece a Cristo não será confundido pelo anticristo. Repetindo, quem conhece a Cristo não será confundido pelo anticristo. Bom, finalizamos o nosso vídeo por aqui, tá? Acabou, Ailton? Não, não acabou. Vamos continuar. Tem a terceira parte. Aleluia. Tem a terceira parte. Então, no próximo estudo, vamos analisar o que o livro de Apocalipse ele revela sobre a besta, a marca, né, sobre a besta, a marca da besta e os acontecimentos finais da grande tribulação. Amém? Vai ser profundo. Você não pode perder a parte 3 desse estudo que está sendo uma bênção sobre o anticristo, sobre os tempos finais. Vamos orar? Une a tua fé com a minha. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, meu Deus, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença nesta hora e nesse momento queremos agradecer por esse estudo, por esta palavra. Pedimos ao Senhor que venha nos ajudar a ser salvo e não ficar para essa situação que vai acontecer aqui neste mundo, meu Pai. Pedimos ao Senhor a tua misericórdia, que a tua graça venha cada vez mais nos alcançar. E eu oro agora por cada pessoa que está com problema na família. Deus, visita o lar, visita a casa. Senhor, repreende toda maldição na casa dessa pessoa. Que esse mal caia por terra. Que essa pessoa seja, meu Deus, em nome de Jesus, liberta desse problema familiar. O Senhor Jesus entrou na casa de Zaqueu e liberou a palavra de salvação. Então entra também na nossa casa, Senhor, e nos libera uma palavra de salvação para a nossa vida. Deus, salva esse familiar problemático. Salva essa jovem, esse rapaz. Salva, meu Deus, essa esposa, esse marido. Salva essa pessoa. No nome de Jesus, Pai, eu profetizo que a tua palavra entra nessa casa, entra nessa família e venha salvar a cada pessoa. Pai, eu oro entregando também a cada pessoa que está aqui, que entrou nesse canal, que seja ela abençoada e impactada pela tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Finalizamos nosso vídeo por aqui, finalizamos nosso momento devocional à palavra de Deus e lembre-se de uma coisa, amanhã estaremos orando pela nossa saúde, tá bem? Amanhã estaremos orando pela nossa saúde e também amanhã estaremos com a terceira parte do anticristo, né? Vamos falar sobre lá no livro de Apocalipse, falando sobre, né, a grande tribulação, enfim. Você vai ser muito impactado por esta palavra. Que Deus abençoe você e te dê um dia, uma manhã muito abençoado. Fique na paz, fique na graça, fique na luz.